seguinte: deu o valor de cada uma das expressões. Alternativa B, raiz cúbica de 7 elevado ao cubo. Nesse caso aqui, nós vamos aplicar a primeira propriedade. Ó. O expoente do radicando é igual ao índice. Então aqui, ó, esse vai eliminar esse, então o valor é igual a 7. Na letra D, 5a elevado ao quadrado, que está elevado ao quadrado. Como o índice aqui é 2, eu também aplico a primeira propriedade. Ó. Esse elimina esse, então a nossa resposta será 5a elevado ao quadrado. Na segunda questão diz, ó, decomponha o radicando em fatores primos e em seguida use uma das propriedades dos radicais aritméticos para encontrar o valor das expressões. Então aqui, ó, para decompor, então vamos decompor quem? O radicando. Então aqui nós temos, ó, raiz C de 729. Então vamos decompor 729. Como ele é ímpar, não pode ser por 2. Ó, 7 mais 2, 9, 9 mais 9, 18. Como 18 é múltiplo de 3, vamos dividir por 3. 7 por 3 dá 2, sobra 1. 12 por 3 dá 4, não sobra nada. 9 por 3 dá 3. Continua por 3. 24 por 3 dá 8. 3 por 3 dá 1. Continua por 3. 81 por 3 dá 27. 27 por 3 é igual a 9, 9 por 3 é igual a 3 e 3 por 3 é igual a 1. Então 729 é 3, então o número que se repete é a base, a quantidade de vezes que ele se repete é o expoente. Então podemos escrever dessa maneira aqui, ó, raiz sexta. Agora vamos tirar o 729 e colocar 3 elevado à sexta potência. Observe que ficou, ó, o mesmo valor, ó, expoente igual ao índice. Então, isso é igual a 3. Letra C, raiz quarta de 625. Vamos fatorar o 625. É ímpar, não pode ser por 2. 8 mais 5 é 13. 13 não é múltiplo de 3. Então, depois do 3, o próximo número primo é 5. Então 6 por 5 é 1, sobra 1, 12 por 5 é 2, sobra 2, aí 25 por 5 é 5, aí 125 por 5, 12 por 5 dá 2, sobra 2, 25 por 5 é 5, continua por 5, 25 por 5 é 5, e 5 por 5 é igual a 1. Então 625, a sua forma fatorada é 5 elevado à quarta potência. Então vamos fazer aqui a substituição, ó, raiz quarta de 5 elevado à quarta. Como o expoente do radicando é igual ao índice, aplica a primeira propriedade, ó, esse elimina esse. Então a resposta é 5. Na letra E, última dessa segunda questão, raiz quarta de 81. Vamos fatorar o número 81. 81. Chamando a atenção aqui, ó, nós já temos ele fatorado, olha, tá? Na fatoração do 629 já tem a fatoração do 81, ó. Confere daqui para cá. Então 81, ó, 1, 2, 3, 4, é 3 elevado à quarta potência, já ganhamos tempo. Então 3 elevado à quarta potência, que isso é igual a 3, tá? Na terceira questão diz o seguinte, ó, determine o valor do número x em cada uma das igualdades. Está falando aqui, ó, isso é igualdade, isso é igualdade. Agora vamos observar aqui, ó. Aqui tem raiz oitava de 5 elevado à quarta. E ele quer saber o valor desse x aqui. Agora observe aqui, qual é a diferença daqui para cá. Ele está dizendo, está afirmando que são iguais. Se são iguais, observe, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 2. O 2 é menor que o 8. Então, o que foi feito? Simplesmente foi dividido aqui 8 por 4. 8 por 4 é 2. Se dividir o 8 por 4, então para mim encontrar o valor do x, eu vou ter que dividir o expoente, ó, pelo mesmo valor aqui, ó. Então quanto é 4 dividido por 4? Então x é igual a 1. Esse que é o segredo, ó. Observar o que foi feito de um lado para fazer do outro. Na letra D, raiz décima de 6 elevado a x, que é igual a raiz quinta de 6. Observe que o x agora está do lado esquerdo aqui, ó, do lado de cá.
Aqui eu tenho 10, lá eu tenho 5. Comparando 5 com 10, o 10 é maior do que o 5. Agora, o que é que eu faço com 5 me chegar a 10? Multiplica por 2. Então, se multiplicou aqui, ó, 5 vezes 2 para chegar a 10, bem que eu tenho que lembrar que aqui eu tenho expoente 1. Se eu multipliquei o índice por 2, também vou ter que multiplicar o índice, o expoente do radicando também por 2. Então, quanto é 1 vezes 2? 1 vezes 2, então o valor do x aqui é 2. Então, o segredo é esse. É você observar as duas igualdades, ver onde é que está o lado, onde é que está o x, e ver qual é a diferença entre os dois. E vai observar se foi dividido ou se foi multiplicado, tá? Quarta questão. Dividir o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número, diferente de zero, simplifique os radicais. Observe aqui, ó, raiz 14 de 3 elevado a 7. Então ele quer que divida tanto o índice como o expoente do radical. O que vai acontecer? Do radicando, desculpa. Quem é que divide o 14 e o 7 ao mesmo tempo? O próprio 7, ó. Então aqui vai ficar isso aqui, ó. 14 dividido por 7, 3, 7 dividido por 7. 14 dividido por 7 é 2. Então vai ficar raiz quadrada de 3. Porque 7 por 7 é 1. Na letra C, quem é que divide 16 e o 4 ao mesmo tempo? O próprio 4. Então vai ficar 16 dividido por 4, 10, 4 dividido por 4. Então 16 dividido por 4 vai ficar 4. 4 dividido por 4 fica 1. Então vai ficar raiz quarta de 10. Tá? Então é nessa mesma linha de raciocínio que vocês irão responder as demais alternativas de cada questão que eu não respondi. Quinta questão diz o seguinte: decompõe o radicando em fatores primos e em seguida simplifique cada um dos radicais. Então, para decompor o radicando. Então, o radicando é o que está dentro do radical. Então, a decomposição do 27 é quanto? Você vai pegar 27 por 3 é igual a 9, 9 por 3 é igual a 3 e 3 por 3 é igual a 1. Então a forma dele fatorada é 3 elevado ao cubo. Então vai ficar agora, ó, raiz nona de 3 elevado ao cubo. Aí diz, ó, simplifique cada um dos radicais. Como é que a gente faz a simplificação? É você encontrar um número que divida ao mesmo tempo tanto o expoente do radicando como o índice do radical. E quem é que divide o 3 e o 9 ao mesmo tempo? O próprio 3. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. 9 dividido por 3 e 3 dividido por 3. Vai ficar raiz 9 por 3 é 3 e 3 por 3 é 1. Então vai ficar 3. Ó. Então raiz cúbica de 3. Na letra D, vamos fatorar o 16. Ó. Então 16 dividido por 2 é 8. 8 por 2 é 4. 4 por 2 é 2. E 2 por 2 é 1. Então 16 é quanto? É 2 elevado à quarta potência. Então bora fazer agora aqui a substituição, ficar raiz sexta de 2 elevado à quarta. Aí a mesma coisa, qual é o número que divide o 6 e o 4 ao mesmo tempo? O número 2. Então vamos dividir 6 por 2 e dividir 4 por 2. Aqui vai ficar o que? 6 dividido por 2 vai ficar 3. E 4 dividido por 2 vai ficar 2. Então vai ficar raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. E a letra F, raiz 12 de 1024. Bora fatorar o número 1024. 1024 por 2 vai dar 512. 512 por 2 vai dar 256. 256 por 2 vai dar 128. 128 por 2 vai dar 64. 64 por 2 vai dar 32. 32 por 2 vai dar 16.
16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Então vai ficar 2 aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ficar 2 elevado à décima potência. Aí agora aqui vamos substituir, ó. 1024 vai ficar 2 elevado à décima potência. Qual é o número que divide o 12 e o 10 ao mesmo tempo? O 2. Então bora simplificar 12 por 2 e 10 por 2. Que vai ficar quanto? 12 por 2 vai ficar 6 e 10 por 2 vai ficar raiz 6 de 2 elevado à quinta potência. Nessa mesma linha de raciocínio vocês irão fazer nas demais alternativas. Fatorar o radicando e depois dividir o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número. Seja questão, determine o número real x da desigualdade. Observe aqui, ó, ele está dando uma igualdade. Alternativa A, raiz x de raiz 6 de 10 igual raiz 24 de 10. O que acontece? É para encontrar o valor do x. O que nós vimos lá na terceira propriedade? Quando nós temos dois ou mais radicais, multiplica-se os índices. Então, x vezes 6 é para ser igual a 24. Olha, vamos brincar um pouquinho aqui, ó. X vezes 6 para ser igual a 24. Se o 6 está multiplicando o x no primeiro membro, ele vai dividir no segundo. Então, qual vai ser o valor do x? Olha, 24 dividido por 6, então o valor de x é igual a 4. Dois radicais, multiplica os índices para encontrar, ficar um só radical. Então, você quer 24, então 24 dividido por 6, então o valor do x é 4. Nessa mesma linha de raciocínio, vocês irão responder a letra B. Sétima questão. Escreva como um produto de radicais. Como eu sempre falo para vocês, aprenda essas propriedades das nossas 4 operações fundamentais. Ó. Quando fala produto, é multiplicação. Então vamos lá. Letra B, raiz cúbica de AX. Observe quem está dentro do radical, ó, o A e o X. Então como é para escrever em forma de produto, vamos fazer isso aqui. Ó. Raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de X. É só desmembrar os radicandos. Simples assim. Na letra D, raiz seja de x, y. Então vai ficar como? Vai ficar raiz sexta de x vezes raiz sexta de y. É só desmembrar. Se tem 2 radicandos, em 2 radicais. Se tiver 3 radicandos, seria 3 radicais com o mesmo índice. Oitava e última, né, da nossa atividade. Diz o seguinte, decompõe o radicando em fatores primos e escreva cada expressão na forma de um produto de radicais. Então, ó, novamente, ó, decompor. Então, decompor quem? O radicando, quem está dentro do radical. Então, como tem raiz quadrada de 10, então vamos lá, fatorar o 10. 10 por 2 é igual a 5, 5 por 5 é igual a 1. Então, é 2 vezes 5. Então, bora fazer aqui agora a substituição. Ó. Então, vai ficar 2 vezes 5. Além de fazer a decomposição, ele pede para escrever em forma de produto de radicais. Ó. Então, é aquela mesma coisa aqui, ó, da sétima questão. Agora, como eu tenho 2 radicando, então eu vou escrever agora em 2 radicais. Ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. Simples assim, moleza. Tá? Letra C. Fatorar o 35. 35 dividido por 5 é 7. 7 por 7 é 1. Então a sua forma fatorada é 5 vezes 7. Então faz a substituição, raiz nona de 5 vezes 7. Então já foi feita a decomposição, agora para remate final, raiz nona de 5 vezes raiz nona de 7. E por último, fatorar o 15. 15 por 3 é 5, 5 por 5 é 1. Então a forma fatorada é 3 vezes 5. Então, fazendo aqui a substituição, tirando o 5, colocando 3 vezes 5,
Agora escrever em forma de produto. Raiz 10 de 3 vezes raiz décima de 5. Tá? Um forte abraço a vocês e que vocês respondam as alternativas não respondidas, que é a nossa terceira atividade. Que nesse isolamento Deus nos abençoe. Amém. Um abraço a todos.